Então, outra coisa também que eu percebo, irmãos, quando a gente fala do mundo espiritual, os irmãos, eles têm uma certa apreensão, eles têm Sim. um receio, têm um medo, né, do mundo espiritual. Então, se você fala qualquer coisa, eles começam a dizer assim, olha, não pode espiritualizar as coisas. E eu concordo 100%. Nós não devemos espiritualizar nada, viu? Nada, nada, nada tem que ser espiritualizado, nada. Nós Mas nós, precisamos materializar o espiritual, aí sim. é Não porque, espiritualizar a matéria. é, porque Então, se você... nós somos espirituais, Ai, precisamos nos humanizar aqui nessa terra, não é? Correto. Então, o que acontece? O princípio da verdade, a base da verdade, é um espiritual se materializar. Essa é a base da verdade, né? Não é um material espiritualizar. O que já é material é porque já foi materializado, né, irmãos? Então, você não vai espiritualizar de novo, né? Mas tem muita coisa que ainda não foi materializada. E é isso que nós precisamos materializar. Então, a carne não se fez Deus. Foi Deus que se fez Carne. carne, entendeu? Mas tem muita gente querendo que a carne se faça Deus. E não vai acontecer, irmãos. O caminho é inverso. É Deus que vai se fazer carne, Carne. entendeu? Amém. Então, se você tem esse princípio já no seu entendimento, o que acontece? Você não tem medo da espiritualidade. Por que as pessoas têm medo da espiritualidade? Porque eles estão no entendimento de que a carne se faz Deus. E aí entra para esse mundo, né, do desconhecido, e a pessoa acaba ficando repreensiva nesse mundo. Mas o dia que ela entender o princípio da vida, o princípio da verdade, ele vai entender que é do mundo espiritual para a matéria. Aí as coisas vão se abrir, irmãos. Aí seu entendimento vai chegar. Mas enquanto você tiver da matéria para o espiritual, enquanto você tiver numa caminhada daqui para o céu, você vai estar perdido. O dia que você entender que é de lá para cá, aí você vai começar a se encontrar na vida, entendeu? Então, o que eu venho trazer para os irmãos aqui, como proposta de conversa hoje, de bate-papo, né? É nós conhecermos um pouquinho a respeito do livro de Mateus, falarmos um pouquinho dali do primeiro sermão que é dito ali. Então, o livro de Mateus, para aqueles que ainda não conhecem, né, irmãos? Quem conhece, quem estudou já sabe isso aqui, mas o livro de Mateus talvez não seja conhecido de todo mundo, né? Você não tem não familiarizou-se ainda com o livro de Mateus. Mas ele é dividido em 5 sermões, o livro de Mateus, né? Ele tem 5 sermões. E o primeiro sermão que é dito ali, ele começa ali no capítulo 5, que é o Sermão do Monte, conhecido para nós como Sermão do Monte, né? E ele vai até o capítulo 7. Então é sobre esse sermão que eu queria falar com os irmãos. Vou trazer aqui algumas curiosidades, tá, irmãos, desse capítulo 5 aqui de Mateus. Dentro da proposta de nós estudarmos aqui o mundo espiritual, nós chegarmos ao conhecimento do mundo espiritual, tá? Então, eu disse onde que localiza esse sermão, que é do capítulo 5 ao capítulo 7. Né? Ele começa o sermão dizendo, lá no capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, né? É dito assim: vendo as multidões, Jesus subiu a um monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Então, aqui é o princípio do sermão, tá? Capítulo 5, versículo 1. Ele começa ali, quando ele vê as multidões, ele chama os discípulos, né? Ele sobe no monte, chama os discípulos, os discípulos chegam próximo dele e ele começa a ensinar, então. Então, ali está o começo. E o final do sermão está no capítulo 7, no versículo 28, que ele fala assim, olha: assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, né, ele terminou de dizer aquela mensagem do Sermão do Monte, ele acabou de dizer essas coisas, né, que eram aquelas mensagens, né, ele encerra, então, o capítulo. No versículo 28, ele encerra, então, aquele ensinamento. Aí, quando ele diz isso aí, as multidões falam assim, irmãos, olha, eles estavam maravilhados, as multidões estavam maravilhadas, quando Jesus ele termina o Sermão do Monte, né? Porque o ensino dele não era um ensino igual eles estavam acostumados a ouvir.
Então, eles perceberam que o ensino de Jesus, ele vinha com uma autoridade, ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então, já no primeiro sermão de Jesus, as multidões perceberam alguma coisa diferente, né? Já houve uma percepção diferente já no primeiro sermão de Jesus Cristo. Então, ele ensinava com autoridade, então as pessoas viram alguma coisa diferente nele. Então, ele sobe no monte. E porque ele sobe no monte, nós conhecemos então como Sermão do Monte. Foi titularizado como Sermão do Monte porque ele está em cima, né? Ele sobe para o monte. E então são essas particularidades, né? Então, o que me chama mais atenção aqui, né? É como a gente poderia olhar para isso de diversas formas, né? Essa palavra pode ser vista, pode ser compreendida, esse sermão, por vários aspectos, por vários ângulos, por vários pontos de entendimento. Então, ele é muito amplo, ele é muito rico, né? Como toda a palavra de Deus é muito rica, né? Na sua forma de compreensão. Então, uma palavra dita, meus amados, às vezes você olha para ela e você capta ela como uma bênção, mas às vezes você olha para aquela palavra dita, você capta ela como alguma coisa prejudicial. Então, a bênção ou a maldição está na compreensão da pessoa, naquilo que ela entende a respeito do assunto, né? Então, vamos lá, vamos tocar nos pontos específicos que eu gostaria de trazer para os irmãos aqui agora. É sempre bom a gente estar lendo, acompanhando, tá? Porque toda a mensagem nossa, ela tem que ser baseada na Bíblia, tem que ser baseada naquilo que é a palavra de Deus, as Escrituras, né? Se não tiver base bíblica, ela se perde. Então, nós temos que estar olhando sempre para a Bíblia e acompanhando para que a gente possa, dentro do Logos de Deus, extrair a revelação rema. Porque senão a gente se perde na revelação, tá? Então, no início do Sermão do Monte, Jesus ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, perceba, irmãos, há um reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, eu vou pegar nessa conversa, tá, irmãos? Hoje nós vamos falar desse assunto aqui, esse reino dos céus. Agora, no versículo 10, ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. No versículo 12, ele diz assim: alegre, se regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Então, reino dos céus, nos céus. Há um reino dos céus e há uma recompensa nos céus. No versículo 13, ele diz: somos sal do quê? Dos céus ou da terra? Da terra. Aí já não fala mais dos céus. Então, eu quero que o assunto que eu quero falar aqui, ele é bastante interessante, irmãos, para aqueles que têm a mente aberta, tá? Para aqueles que não estão presos naquilo que nós comentamos no começo, com um gatilho religioso pronto para atirar em quem está fazendo a coisa diferente, tá? Então, ele vai ser muito interessante para aqueles que têm a mente aberta. Então, nós temos aqui um ser que ele está ligado no céu, mas também está ligado na terra. Esse ser que está ligado no céu, que também está ligado na terra, ele é um ser anfíbio, tá, irmãos? É um anfíbio. O anfíbio, ele é capaz de viver em dois ambientes, tá? O anfíbio tem uma formação dual, ele tem uma formação dupla, né? Ele é capaz de se adaptar. Nós conhecemos por anfíbio alguns animais, por exemplo, o sapo, né? Ele é capaz de se adaptar dentro da água e viver dentro da água, e também ele se adapta a viver na terra, seco, né? No seco, fora da água. Então, ele é um anfíbio. E o ser humano também é um anfíbio. E nós vamos percebendo isso na discorrência aqui do texto. Quando nós vamos discorrendo o texto, você vai perceber qual é o seu ponto, qual é a sua formação anfíbia de ser.
E isso, quando eu estava estudando isso aqui, eu achei muito interessante, né? Eu vi isso num livro, né, há muito tempo atrás, e peguei a ideia de um americano, acho que é C.S. Lewis, se eu não me engano, o autor, e essa ideia dele, essa conversa desse sermão dele que ele pregou, eu achei interessante. Falei assim, ó, um dia vou preparar uma mensagem para trazer isso para os irmãos também, mas dentro do texto bíblico, né? E hoje estou tendo essa oportunidade de estar conversando com os irmãos. Então, se é sal da terra e luz do mundo, esses somos nós. Nós vivemos na terra, enquanto na terra nós somos sal, nós somos luz. Mas nós também vivemos realidades de um outro universo. É um outro universo, uma outra realidade, chamada aqui por Jesus de dos céus ou nos céus. Então, são duas realidades. As duas são reais. As duas são verdadeiras. Então, você é um ser que vive tanto no céu quanto você vive na terra. Infelizmente, a gente já falou sobre isso algumas vezes. A gente tem que fazer algumas desconstruções para depois fazer novas construções. Aquilo que eu já falei várias vezes com os irmãos. Eu toquei também nesse assunto, que a gente é uma grande realidade. O mais difícil para que a gente possa compreender a revelação é desconstruir aquilo que já está formado no nosso entendimento. É difícil a pessoa desconstruir aquilo que ela aprendeu durante muito tempo. Eu me lembro que quando nós começamos a falar da graça, a gente estava com uma igreja, estava em cima de um púlpito ali falando, e eu chamei os irmãos e falei, irmãos, nós temos revelações aqui extraordinárias, maravilhosas para nós falarmos com vocês, mas não será de fácil compreensão. Haverá necessidade de desconstruir coisas. E eu coloquei assim, nós teremos que atravessar rios como os hebreus. Os hebreus, eles eram atravessadores de rios por causa disso. Deus fazia com que eles atravessassem os rios para eles deixarem para trás a bagagem antiga. E do outro lado do rio, eles construíssem uma nova vida, construíssem um novo entendimento, uma nova forma, com coisas novas. Então, era necessário atravessar rios. Assim como nós também hoje, nos dias de hoje, nós precisamos atravessar rios, tá? E deixar para trás bagagens que são pesadas e que está atrapalhando a nossa caminhada. E isso a gente tem que fazer, deixar para trás essas bagagens. Não teremos como caminhar carregando conosco essas bagagens. Nós vamos ficar atrasados, vamos ficar para trás, e as pessoas que estão sem essa bagagem vão continuar caminhando, vão para frente, e nós vamos, todas as vezes, nós seremos peso para aquelas pessoas que estão indo, porque nós não queremos deixar as nossas bagagens para trás. Então, depois de desconstruir algumas coisas aqui, nós vamos trazer, então, esse novo entendimento, tá, irmãos? Essas coisas novas. Então, nós precisamos aprender que quando Jesus fala isso aqui no primeiro século ali, irmãos, ele fala a respeito de céu e terra, ele não tem a mesma visão que nós temos de céu e terra nos dias de hoje. Tá? Aquilo que Jesus estava trazendo naquela época não é a visão que nós temos hoje. Hoje nós temos uma visão de céu e terra. Você acha que a visão que nós temos de céu e terra hoje é a mesma visão que eles tinham no passado? Não, não é. Hoje nós criamos uma visão assim, muito distorcida daquilo que era a realidade para Jesus de céu e terra. Quando hoje você fala de céu, você olha para as figuras, né, aquilo que eram os desenhos, aquilo que são os filmes, aquilo que foi passado para nós como uma forma de entendimento que os homens criaram. Mas Jesus aqui está falando de uma realidade, ele não está falando de algo que se criou depois de 2000 anos, né? Então, para nós, quando a gente fala assim, acessar o céu, a pessoa pensa muitas vezes que é entrar num foguete e subir e chegar no céu. Ou que o céu seja, sei lá, alguma coisa diferente, né, no sentido. Mas aqui, para Jesus, nós temos que entender aquilo que eles estavam vivendo nessa época, aquilo que eles tinham de entendimento dessa época, para que isso aqui se torne, para nós, a realidade do revelado. Então, a partir da história, de um tempo determinado da história, o que aconteceu? Principalmente aqui nós do Ocidente, né? A gente começou a imaginar o céu de maneira muito estranha, a partir de quadros que a gente foi construindo mentalmente. Céu, aqui na época de Jesus, é
um universo invisível. Então, preste atenção. Quando ele fala de céu, ele não está falando daquela parte azul que está acima de nós. Ele está falando de um universo que é invisível. E terra, né, é o universo visível. A terra, aqui para eles, era o universo visível e o céu, para eles, era o universo invisível. Talvez fosse melhor a gente pensar dessa forma, tá, irmãos? Quando a gente for falar de céu e terra aqui na Bíblia, terra visível, céu invisível. Esses são os dois universos. Quando a gente for fazer a leitura, então, do capítulo 5, no versículo 34, ele diz assim, olha, 5:34, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. Percebam isso aqui, ó, os céus é o trono de Deus. Entendeu? Ele não está dizendo que os céus é essa parte azul que está acima de nós. Ele está dizendo que os céus é o trono de Deus. Nem pela terra, ele diz, porque a terra é o estrado dos seus pés. Tá vendo? A terra é uma parte visível e os céus é a parte invisível. Então, Jesus está nos ensinando algo que vai ser desenvolvido em toda a Bíblia, principalmente aqui no Novo Testamento, tá, irmãos? Isso aqui vai ser desenvolvido em toda a Bíblia. E é o seguinte, aonde é que está o trono de Deus? Aonde é que está o trono de Deus? Ele está nos céus. Então, no universo invisível, há um trono. E nesse trono está sentado o próprio Deus. Mas ele está num universo invisível. Então, os homens que tentaram enxergar Deus, tentaram ver Deus, tentaram ter esse contato visual com Deus, eles conseguiram ver Deus com o contato visual? Não conseguiram, né? Por quê? Porque Deus ele se estabeleceu num universo que é invisível. E essa é a visão de João em Apocalipse, né? Quando ele está lá em Apocalipse, né, escrevendo a carta, o livro de Apocalipse, ele tem essa visão, né? E às vezes nós nos perdemos em Apocalipse buscando compreender o que o livro nunca se preocupou em nos explicar, irmãos. O livro nunca quis explicar e nós estamos tentando ali entender aquilo que nunca foi a intenção do João, naquela escrita, explicar para nós, mas a gente está tentando buscar isso aí. E nós nos perdemos em não perceber aquilo que o livro deixa muito claro, que quando o João é chamado por Jesus, ele sobe, ele vê alguém num trono, e esse alguém não tem forma. Ele simplesmente brilha. Alguém num trono que parece algo semelhante a uma joia. Se você pegar o Apocalipse, você vai ler lá. Se você tiver essa familiaridade com o livro, você vai ver que está escrito que o João ele sobe, então, ele vai ter uma visão, ele sobe para essa visão, e lá ele não vê Deus, ele vê uma luz brilhando muito forte, parecida com uma joia. Mas ele sai do acesso terrestre, ele sai desse mundo terrestre, tá? Desse mundo visível, e entra no mundo invisível. Isso aqui foi real, isso aqui é literal mesmo, tá? Isso aqui aconteceu. Então, quando ele penetra o universo do céu, o universo do invisível, ele percebe que há um trono. Ele percebe ali um trono. E nesse trono está nosso Deus e Pai. E ao lado dele está quem? Depois que foi morto, está lá o Cordeiro, né? Depois de morto e ressuscitado, o Cordeiro está do lado desse trono, desse Pai. E a nossa percepção deveria ser qual, irmãos? A gente não poderia perder essa percepção jamais, né? De ter essa vista aonde isso aqui acontece. Nós deveríamos despertar em nós essa percepção do apóstolo João. Isso aqui também aconteceu com Paulo, né? Não foram muitos na Bíblia que escreveram a respeito, mas nós temos que fazer uma pergunta. Onde é que isso está acontecendo? Nos céus. Será que esses céus, irmãos, é um local fora da nossa capacidade aqui de compreensão? Ele não é. Porque se nós somos um anfíbio, nós temos acesso a esse céu.
Sabe qual que é o maior problema? O maior problema é que nós não trabalhamos esse acesso a esse céu. As pessoas têm medo de falar desse acesso ao céu, irmãos. As pessoas têm medo de falar que é possível para elas acessarem as coisas grandes de Deus. Por quê? Porque o tempo inteiro elas ficaram presas nas histórias da Bíblia. Elas ficaram presas nessas histórias. Então, quando você fala de materializar aquilo que é espiritual, as pessoas têm medo. Elas têm pavor dessas coisas. Elas acham que isso aqui é heresia. Elas acham que isso aqui pode ser assim visto como algo perigoso, se criar outras doutrinas, né? Se criar outras religiões. E nós não estamos aqui para criar religião alguma, nós estamos aqui lendo a Bíblia e revelando para os irmãos a Bíblia, o orgânico da Bíblia, a vida daquela palavra. Nós estamos fazendo aquilo que o próprio Jesus fez, o próprio Paulo fez. Ele trouxe à existência aquilo que estava verbalizado. Então, estava verbalizado. Está verbalizado? Tá. Mas como que aquilo verbalizado se torna real? Quando ele é materializado. Então, o verbo, ele se faz carne. Então, se ele não precisasse ser materializado, ele não precisava se fazer carne. Ele viria só como uma palavra. O verbo se fez verbo e acabou, ele se falou através do verbo, mas não, para que isso fosse a bênção para a humanidade, para que isso fosse a salvação para a humanidade, o que o verbo fez? Ele se fez carne, ele se materializou. Então ele sai do mundo invisível e traz para a existência do visível. E é isso que nós precisamos, né? É isso que eu tenho batido com os irmãos, que é a compreensão viva do Evangelho. É a palavra viva, é a palavra que é eficaz, é a palavra que ela me dá uma resposta, mas uma resposta viva. É uma palavra que se materializa. Não é apenas um verbo, mas é uma palavra que tem vida. Então o verbo se faz carne. E esse é o caminho, esse é o propósito. Isso aqui é princípio, isso aqui é fundamento. O verbo se faz carne. O que estava oculto, o que estava invisível, aquilo que nós não enxergávamos, passou a existir. Então, os mundos foram feitos do quê? Do visível? Não. Tudo que existe, existiu primeiro no invisível, foi materializado do invisível. Então, a minha vida com Deus, se ela não for materializada daquilo que é o invisível, então eu vou estar perdendo na minha revelação. A minha vida, a minha existência, eu vivo ela como terreno, mas a minha vida eu tenho que viver ela como espiritual. A minha vida, ela se revela na espiritualidade, mas a minha existência se revela na carnalidade. Então, nós penetramos o céu e nós penetramos a terra. Isso aqui é o que é o anfíbio. Ele pode penetrar o céu, ele pode penetrar a terra. Mas a grande maioria das pessoas, nos dias de hoje, elas não conseguem penetrar o céu. Elas não entendem que elas podem penetrar o céu. Elas vivem só na terra com as coisas que estão ali materializadas, tá? Aquilo que já foi materializado, e elas não conseguem materializar novas revelações, novas coisas, porque elas não acessam o segundo ambiente que ela pode acessar. Então, elas vivem só na terra, a grande maioria, tá? Mas alguns já estão acessando os céus. E os que acessam os céus, irmãos, eles enxergam as maravilhas de estarem no céu, estar vivendo, entendendo, né, aquilo que era o invisível, que se materializou por meio de um conhecimento de fé. E isso se torna muito esplêndido, muito maravilhoso. Então, nós podemos penetrar os dois. Nós somos espírito, mas somos essa parte visual que está aqui. Então, nós somos os dois. Esses somos nós todos, tá? Uma coisa que eu queria falar com vocês, chamar a atenção de vocês, é para um ponto aqui no sermão. Mas eu queria estabelecer dois fundamentos aqui com os irmãos. O escritor de Hebreus nos ensina o seguinte: pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de forma que o que se vê foi feito do que não se vê.
Então, preste atenção, irmãos. O que se vê hoje, ele ganhou materialidade porque ele foi feito do que não se vê. E você acha que esse princípio, ele cessou quando a história dos homens parou de ser escrita na Bíblia? Esse princípio ainda está em vigência. Você acha que nós somos capazes de materializar alguma coisa hoje que eu não estou vendo, mas eu posso acessar ela no céu e trazer ela para a existência? Vocês acham que isso é possível? Eu não sei qual que é o entendimento dos irmãos, mas eu acho que isso é possível. Eu entendo que isso é possível. Entender é simples, mas não é óbvio. Entender essas coisas é simples, mas não é óbvio. O que se foi feito daquilo que não se vê, ou seja, o universo visível foi produzido pelo universo invisível. Então, o que nós temos na Terra veio de onde? Do céu. Olha que coisa, irmãos. O que nós vemos na Terra, o que nós vemos no universo visível, o que as nossas mãos podem tocar, vieram do universo que nós estamos tendo que descobrir que nós fazemos parte. Tá vendo? Tudo que nós temos de matéria veio de um universo que nós precisamos descobrir, nós temos que descobrir agora, nós estamos tendo que descobrir que nós fazemos parte dele. Tudo veio de lá. E só agora a gente está buscando entender que nós fazemos parte de lá. E é de onde nós também viemos, desse universo invisível. O segundo fundamento, quando Paulo está falando aos coríntios, ele diz: olha o que a gente está vivendo aqui. Vocês estão acompanhando as nossas tribulações, meus irmãos, aí da igreja de Corinto. Vocês estão acompanhando o que eu estou vivendo aqui, mas eu queria dizer para vocês que é o seguinte: isso aqui são leves e momentâneas tribulações. O nosso exterior está se desgastando, está se desvanecendo, está se perdendo, mas interiormente nós estamos sendo renovados. Sabe por quê? E aí o Paulo termina dizendo: porque nós não fixamos os nossos olhos naquilo que se vê. Que lição, né, irmãos? Que coisa complexa, né? Como que o Paulo diz isso aqui? Nós não fixamos os olhos naquilo que se vê. E por uma razão muito simples. O que se vê é transitório. E o que não se vê é eterno. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo uma vida transitória, porque nós não acessamos o que é celestial e, consequentemente, nós não temos nenhum contato com aquilo que é eterno. Nós tivemos experiências aqui na nossa conversa mesmo, que aos domingos, no Skype, na segunda, sexta aqui, de irmãos que quando acessaram a eternidade, irmãos, vocês viram o que aconteceu com essas pessoas. Talvez você teve já alguma experiência só de tocar na eternidade, só de você tocar no céu. A mensagem veio tão forte, entrou tão forte no seu entendimento que aquele momento você conseguiu acessar o céu. A sua parte anfíbia deixou a terra e entrou no céu. E olha o que aconteceu com você naqueles momentos. Começa a lembrar do que aconteceu com você. Já pensou você ter uma vida acessando constantemente aquilo que você viveu naquele momento? Como que seria essa vida toda? Você acessando os céus? Você tendo esse contato, com os céus, com a eternidade? Porque o que se vê faz parte desse universo, irmãos. Tudo que você vê faz parte desse universo aqui físico, tá? Faz parte, mas o que não se vê, faz parte de um outro universo, aquele universo invisível.
Somos de qual universo, irmãos? Dos dois. Nós somos dos dois. É importante a gente entender isso. Internamente, nós estamos sendo renovados no nosso homem interior, a partir daquilo que os nossos olhos não estão vendo. Você está vendo você ser renovado no interior? Você não está vendo, mas você está sendo renovado. Porque isso não se vê, entendeu? Isso é dos céus, não se vê, é do universo invisível. Por isso que o universo invisível ele é acessado mediante a fé, né? Eu criei, por isso falei. Por quê? Porque eu não vou ver, eu não vou tocar, minhas mãos elas não vão tocar, elas não vão perceber isso. Meus sentidos naturais, eles não vão perceber isso. Então eu creio, por isso eu falo, né? Tem gente que fala, mas sem crer. Tem gente que crê e fala, né? O que os nossos olhos estão vendo, isso é muito rico. Os nossos olhos estão vendo o que é transitório. Então, tudo que você vê na sua frente aí agora é transitório. O que é transitório? A palavra que é usada por Paulo, ela significa, para nós aqui nos nossos dias de hoje, como se fosse as estações do ano. Então, o que é transitório para o Paulo é como se fosse para nós as estações do ano. Essa constante mudança, tá? Mutação. O transitório, ele está em alteração o tempo todo. Tá? O tempo todo ele está mudando. Então, uma hora é inverno, outra hora é outono, outra hora é verão, outra hora é primavera, mas ela está em constante mudança. Isso é o transitório. Muitas pessoas têm ideia de transitório como algo que começa e acaba, né, irmãos? Que tem finalidade, tem ali seu princípio de revelação, seu final e acabou. Mas não é isso, não. Ela está em constante alteração. O homem interior está sendo renovado e o exterior está em constante mutação. É outra coisa que nós precisamos ter a mente aberta para entender também. O homem ele está em constante mutação. Esse homem que está em constante mutação, ele está dentro daquilo que é a palavra de Deus, a revelação de Deus, que o menino cresce, tá, em entendimento e em sabedoria. Esse homem está crescendo, ele está mudando. A cada ano que passa, a humanidade vai tendo novo entendimento, vai abrindo entendimento, vai abrindo a mente, e isso é a verdade de Deus sendo revelada. Transitório assim como a vida, mas nós não fixamos os nossos olhos nesse lugar. Embora estejamos nesse lugar, nós fixamos nossos olhos no universo que não tem temporalidade. Nós fixamos nossos olhos nesse lugar, no universo que não tem temporalidade. Então, o espiritual, o homem que vive as grandezas de Deus, que vive o espiritual de Deus, ele tem que fixar os olhos dele em qual universo, irmãos? No temporal ou naquele que não tem temporalidade? Ele tem que olhar para aquele que não tem temporalidade. Ele tem que viver a vida como se ele estivesse dentro do universo dos céus, no reino dos céus. Tá? E aí, agora, vamos terminar aqui. Deixa eu ver que horas são. Está na hora da gente terminar para dar oportunidade para os irmãos. Voltando para o Sermão do Monte, eu queria que você olhasse com muito cuidado. A gente podia falar mais a respeito disso, por exemplo, quando Jesus ora. Jesus fala a respeito do nosso Pai que está nos céus. Jesus pede para que a vontade de Deus seja feita na terra, como ela é feita nos céus. Ou no céu, né? Poderíamos falar disso no Sermão do Monte, do início ao fim, irmãos. Vai estar sempre ali. Terra, céu, céu, terra, céu, céu e terra. Essa ligação, onde nós, esse ser anfíbio que nós somos, nós teríamos acesso a ele o tempo todo. Então, ali nós vamos ver o tempo todo ele falando a respeito disso aqui. Um ensino muito importante é o versículo 19 do capítulo 6, que diz assim, olha, não acumulem para vocês tesouro no universo visível. 6,19 eu estou lendo, tá? Não acumulem para vocês tesouro na terra. Esse lugar, o universo visível, a traça, a ferrugem, os ladrões têm acesso.
acumulem para vocês tesouro nos céus. Por quê? Porque nesse lugar, nos céus, nem traça, nem ferrugem, nem ladrão não tem acesso. Aprendam a acumular tesouros no outro universo. Que outro? O universo invisível, que é eterno. Aí você poderia perguntar, mas como que eu vou fazer para acumular tesouro onde eu não enxergo? Aonde eu não compreendo, não é? Mas é lá que a gente deve acumular o nosso tesouro, irmãos, é no céu. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Porque onde estiver o seu tesouro, aí é que está a sua espiritualidade. Talvez aquilo que você tem por espiritualidade é só coisa terrena. É só terreno. Você tem por espiritualidade a sua vida terrena, né? Você tem por espiritualidade a sua experiência terrena. Você tem por espiritualidade a experiência que um outro viveu. Você tem por espiritualidade aquilo que te falaram, aquilo que te disseram, aquilo que te mostraram. Mas você mesmo nunca viveu a sua espiritualidade. Você nunca acessou a sua espiritualidade. Talvez seja isso que você tem por espiritualidade, o que é terreno. Então, seu tesouro é todo aqui nesse mundo físico. E aí, a sua espiritualidade vai estar sempre no mundo físico. O seu tesouro está exatamente junto do seu coração. E o que Jesus termina dizendo, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Muita gente acha que a espiritualidade é ir para um lugar. Não percebe espiritualidade na nossa interioridade. Quando eu falei com vocês, irmãos, para vocês terem que acessar o céu, o que veio na mente de vocês? Como que você imaginou que você acessaria o céu? O que é o céu para você? É isso que faz toda a diferença. Você talvez é uma pessoa que está tão distante da revelação de Deus que você acha que o céu é lá, sei lá, nos multiversos lá de Deus. E você é incapaz de perceber que o céu está próximo de você, mas tão próximo, mas tão próximo, mas tão arraigado em você, que você quer acessar um céu lá longe. Porque você não entende que o céu está onde? Dentro de você. Então, esse mundo, onde eu posso viver nos dois mundos, aqui, esses universos aqui, visíveis e invisíveis, eles estão contidos onde? Dentro de mim. Eles estão aqui dentro. Esse ser dual, ele está onde? Aqui. Ele está dentro de mim. Como que eu acesso o céu de Deus? É dentro de mim que eu acesso esse céu. Eu não preciso sair daqui e ir para outro lugar. Igual quando a gente está falando aqui da mensagem, as pessoas, às vezes, elas imaginam, entrar no céu, sei lá, você sair do teu espírito e viajar, né, na dimensão aí, nas outras dimensões e entrar no céu. Porque a pessoa não tem essa interioridade como sendo a revelação de Deus. Então, essa espiritualidade, irmãos, nossa, ela tem que ser percebida onde? Na nossa interioridade. E nós precisamos aprender que, na nossa interioridade, isso aqui nos dá a possibilidade de nós nos tornar uma pessoa que a gente pode acumular esses tesouros nesse lugar. E o que chama muita atenção nesses dias nossos aqui, nessas conversas que eu tenho com os irmãos aqui, nesses nossos bate-papos de Skype, de grupo de WhatsApp, que a gente tem muito irmão capacitado ali nos nossos grupos, irmãos, são irmãos extraordinários, que têm tanto conhecimento das coisas de Deus, que passaram por igrejas, tiveram grandes revelações, tiveram contato com grandes pessoas, fizeram um bom trabalho para Deus, tá? No decorrer da vida. E a gente tem essa possibilidade de viver com esses irmãos, mas que também esses irmãos, às vezes, têm dificuldade de compreensão daquilo que a gente está dizendo.
Mas isso tudo é natural, eu vejo uma naturalidade nisso tudo, porque o novo, às vezes, é preciso você desconstruir, você tem que desconstruir para poder entender, entendeu? Então, quando a gente entende que a gente pode se tornar essa pessoa que acumula esses tesouros no céu, né? E isso chama a nossa atenção, porque o Sermão do Monte, ele termina com a parábola de Jesus a respeito de duas casas. Uma casa é construída no invisível, é um alicerce que ninguém enxerga, e a outra casa é construída no visível. Ele só faz aquilo que dá para ver. Então, aquele que constrói no visível, ele constrói mais rápido, ele gasta menos recurso, menos tempo, ele só faz aquilo que se dá para ver. Mas o que constrói no invisível, ele gasta muito mais recurso, muito mais tempo, muito mais esforço, mas ele constrói algo no invisível e que vai sustentar a casa. Então, aquele que construiu no visível, no primeiro vento, primeira tempestade que vem, corre o risco da casa cair. Mas aquele que constrói no invisível, ele constrói a partir do invisível, tá? Aquilo que é o alicerce escondido, aquilo que está dentro da terra, que está escondido, essa casa, dificilmente, ela vai ser abalada quando vier os ventos e as tempestades. E talvez tenha sido a nossa vida abalada muitas vezes porque nós não nos preocupamos em construir a partir do invisível. Nós só queremos construir a partir do visível. Então, daqui para cima dá para ver, daqui para cima que eu vou construir. Daqui para baixo eu não consigo ver, então para mim não interessa que está daqui para baixo. Talvez as pessoas tenham vivido isso, né, irmãos? Então, nós não estamos nem atentos a ser o sal dessa terra. Eu pulei um bom pedaço aqui por causa do tempo, tá, irmãos? Nós não estamos nem atentos a ser o sal dessa terra, né? A luz desse mundo, e nem estamos atentos ao acesso que Jesus abriu por nós e nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele mesmo. Nós não estamos atentos a isso. Quando eu olho para essas coisas, sempre chama atenção aquela passagem de Adão e Eva, que do dia para a noite, eles tiveram seus olhos abertos e a gente acha que eles passaram a enxergar a nudez deles e passaram a ficar cego a respeito das outras coisas. E eu acho isso muito significativo. Mas eu deixo esse convite a vocês. Estudem o Sermão do Monte, medite no Sermão do Monte, e na próxima oportunidade eu vou trazer outras palavras a respeito do Sermão do Monte, né, se os irmãos me permitirem essa oportunidade, e vou trazer aqui para vocês mais revelações ainda em cima desse Sermão do Monte, de acessar o céu, acessar a terra. Nós vamos entrar aqui com mais profundidade, vamos trazer aqui algumas coisas que talvez os irmãos não ouviram falar a respeito de mim mesmo, tá, irmãos? Daquilo que é o homem, do homem, e isso eu tenho certeza que vai abrir a mente para que esse evangelho vivo, esse evangelho orgânico, esse evangelho que é você materializar o que está invisível e não você espiritualizar o que já é matéria. Nós não estamos espiritualizando nada, nós estamos materializando o espiritual. Então, que os irmãos possam compreender isso dentro daquilo que é a proposta de Deus para os nossos dias, para o nosso tempo. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade já do que os irmãos me deram aqui para estar explanando essa palavra, esse entendimento, e convidar vocês a fazer parte, irmãos, dessa caminhada aqui, de você viver as grandezas da parte de Deus, de você saber que o que foi materializado, mas você tem acesso ao céu, e você pode materializar a tua vida, a tua saúde, o teu bem-estar, você pode materializar na tua família, você pode materializar no teu bairro, na tua casa, na sociedade que você vive, na cidade que você vive, no país que você vive. Entender quem você é, de fato, tá? Eu vou falar de um assunto muito interessante da próxima vez, talvez no próximo domingo, né? Que a gente tem a segunda e tem a sexta aqui,
e muitas vezes a gente usa esses dias para tirar dúvidas, mas é de coração que eu falo isso para os irmãos, é sem intenção nenhuma de me promover, tá, irmãos? Eu sei que às vezes parece muitas coisas aí, as pessoas dizem muitas coisas, mas isso eu falo por amor, né? Não tenho nenhuma aspiração aqui de grandeza, não, tá? Isso aqui é para a gente poder viver mesmo, compartilhar mesmo essa paternidade que Deus tem colocado no nosso espírito, tá? Então, eu sou, assim, aquela pessoa que vai à mesa, irmãos, não para comer primeiro, tá? Eu não vou à mesa para comer primeiro. Eu vou à mesa para poder observar aqueles que não têm condições de se servir, não dá conta de se servir. Então, eu sou ali uma pessoa que vai ajudar um irmão que não dá conta de se servir. Tá? Então, eu não estou aqui para me promover, não estou aqui para falar a respeito de mim. Estou aqui para ajudar os irmãos. Se Deus me permitir, se me for possível, eu vou caminhar nesse sentido. Amém? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is